Que a bondade, o amor e a misericórdia de Deus esteja com a sua vida. E para a sua edificação eu vou ler Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus queridos, nós ontem falamos sobre o alívio que Jesus quer trazer àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Esse alívio não é apenas o alívio do pecado, mas o alívio de certas religiões, de certas denominações que colocam um peso extremamente pesado sobre os homens. Os fariseus tinham um peso muito pesado, tinham um jugo muito pesado que colocava sobre os ombros das pessoas, dos membros do farisaísmo. O judaísmo tinha um peso imenso. Para cada lei eles acrescentavam muitas outras interpretações, formando outros pesos acima do que a própria lei colocava sobre os homens. E um desses grandes pesos era o dia de sábado. No dia de sábado os judeus diziam que não poderiam fazer nada. E Jesus veio quebrar isso. Jesus veio mostrar que o sábado é para adorar a Deus, glorificar e fazer o bem, não para escravizar homem algum. Mas há tantas pessoas escravizadas. Eu não posso fazer isso porque hoje é dia tal. Eu não posso fazer aquilo porque hoje é dia tal. Meus queridos, cuidado com esses pesos, esses julgos colocados pelos homens. De todos os mandamentos, o único que não é repetido no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Pacto da Graça, é a guarda do sábado. Jesus ressuscitou ao domingo e ele veio abençoar as pessoas e ele veio trazer uma nova dimensão para tirar aquele peso horrível que pesava sobre os ombros dos religiosos de sua época. E um desses grandiosos pesos era o dia de sábado. Eles não poderiam dar mais do que 1000 passos, não poderiam fazer isso ou aquilo. E Jesus estava caminhando tranquilamente num dia de sábado, e ele passou por uma agricultura, e os discípulos com fome pegaram cereais e começaram a comer. Os fariseus ficaram chateados, terrivelmente chateados. E eles, porque Jesus quebrava o sábado ou violava o sábado, eles rangiam os dentes e queriam matar a Cristo de qualquer custo. Ainda hoje há pessoas que desprezam outros porque trabalham o dia de sábado, porque violam o sábado. Meus queridos, os fariseus então, vendo isso, ficaram muito chateados. Mas Jesus então mostrou para os fariseus da época: vocês não leram, vocês se dizem tão crentes, tão religiosos, mas vocês não leem a Bíblia, não leram o que aconteceu com Davi e os seus companheiros quando tiveram fome, que entrou na casa de Deus e pediu ao sacerdote, e eles comeram o pão da proposição, que não era lícito a ninguém comer, a não ser aos sacerdotes. E Jesus disse que eles ficaram sem culpas. Jesus ainda mostra, meus queridos, que no dia de sábado um sacerdote pode violar a lei e ele fica sem culpa. Entretanto, eles estavam querendo crucificar e condenar Jesus porque os seus discípulos estavam pegando espigas e comendo no dia de sábado.
Jesus então mostrou para eles: olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios ou não holocaustos, vocês não estariam condenando inocentes. O que estava acontecendo com os fariseus por causa do seu legalismo era condenar inocentes. Eles estavam condenando pessoas inocentes, sem culpas. Porque pegar uma espiga num dia de sábado para comer, isso não é pecado. Como fazer o bem no dia de sábado não é pecado. Fazer isso ou aquilo para glorificar a Deus em qualquer dia não é pecado. Ah, mas na lei está dizendo que tem que guardar. Mas a lei diz muitas outras coisas que a gente tem que fazer e as pessoas não fazem. Nenhuma pessoa vai ser justificada pela lei. A Bíblia diz isso, meu querido. Nós somos justificados pela graça em Cristo, pelo amor de Cristo, por sua bondade, por sua misericórdia. Então Jesus diz: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, ele é o dono do sábado, ele é o dono da segunda, do domingo. Por isso ele propositalmente ressuscitou no domingo. O dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito, foi no dia de domingo. Os discípulos, os apóstolos serviram ao Senhor no primeiro dia da semana, eles se reuniam. A igreja cristã no início começou a se reunir no primeiro dia da semana. Foi no ano 300 e tanto que depois foi oficializado, o dia domingo como o dia do Senhor, mas o povo de Deus já se reunia no domingo, no primeiro dia, não para adorar o domingo, mas para adorar o Senhor do domingo, para adorar o Senhor do sábado, o Senhor da segunda, o Senhor da terça, o Senhor de todos os dias, o Senhor de todos os meses, semanas e anos. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.